Olá, seja muito bem-vindo a mais uma dica aí do Dev Pleno. Eu sou o Túlio Faria e hoje eu vou mostrar para vocês uma coisa que eu faço para evitar, né, na verdade não chega a bloquear totalmente, mas para evitar que as pessoas chutem os IDs, geralmente autoincrementais, na URL do seu site, tá? Ou da sua aplicação e etc. Na verdade, eu vou mostrar algumas coisas que a gente tem que tomar cuidado também, tá? Então isso aqui não é uma solução que protege você 100%, mas ela consegue reduzir o consumo de recursos do seu servidor caso uma pessoa tente fazer uma força bruta ali para adivinhar os IDs do seu banco, tá? Então, dependendo da situação, você consegue baixar um banco inteiro. Mais ou menos o que eu estou dizendo para vocês é o seguinte: geralmente a gente tem um site, domínio.com. Aí vamos supor que na home dele tem uma lista de notícias e muitos sites têm isso daqui, né? Então, notícias.php, quando ID foi igual a 10. Tá? Então, para você ler a notícia com ID 10. O que acontece? Geralmente, a gente sabe que as pessoas usam MySQL como banco, então provavelmente vai ter uma notícia 11. Aí provavelmente vai ter uma notícia 12, provavelmente vai ter uma notícia 13. Tá, mas vamos imaginar o seguinte, que a notícia 9 você foi lá e alterou alguma coisa, alterou sei lá, qualquer coisa nela que ela não deveria aparecer. Ou, por exemplo, que isso daqui são músicas, são letras de música que você tem no seu site. O que a pessoa pode fazer? Ela pode vir e simplesmente colocar uma variável aqui, uma variável qualquer, e baixar seu site inteiro, né? Porque ela vai trocando só o ID e consegue baixar seu site inteiro. Tá? Então, se a gente deixar só o ID puramente dessa forma, a pessoa pode fazer isso e seria bastante desagradável. É lógico que se a pessoa pegar a sua home, né, digamos assim, ela consegue fazer um robozinho que também baixa o seu site. Mas principalmente o que eu vejo mais problema nisso, né, é quando você tem um sistema e que vários usuários acessam também, né? Então, sei lá, um sistema com uma área restrita e alguns IDs seus, né, vão ficar um pouco expostos, né? Então, não necessariamente notícias, mas vamos supor que um profile, na verdade, o profile não é uma boa ideia, mas vamos supor que aqui tenha um documento qualquer e que você passe um ID para esse cara. Então, se a gente for pensar também numa invasão interna, a pessoa pode tentar forçar isso daqui até chegar, ou vai gastar muito recurso na sua máquina, porque você vai estar validando toda hora se esse ID é do usuário que está logado, tá? Então a gente perde muito recurso com isso, tá? Então o que eu aconselho para vocês, que eu geralmente eu faço nos meus projetos aqui, tá? Quando eu preciso ter esse controle dos IDs, o que eu faço para evitar isso? Então vamos supor o seguinte, vamos supor que a gente tem uma página que ela faz um cálculo, tá? Então simplesmente eu recebo um ID e eu vou, isso aqui está em PHP, só para a gente fazer um teste, e eu escrevo esse ID na tela. Então vamos aqui, então tem esse calc, eu vou clicar, ele vai dar erro porque eu não passei o ID, mas vou passar o ID aqui, ID 1. Então ele escreve o 1 na tela, tá? Então nada muito complicado. Qual que é a ideia aqui? Então quando eu vou criar mais um arquivo, que vai ter só um href calc.php id igual a 1. Calcular. Index.php. Então o que acontece? Vamos aqui voltar no navegador. Se eu tirar aqui, ele vai para o calcular, eu cliquei, ele vai para o calcular id igual a 1. Tudo bem, mas sempre quando você tiver isso aqui, alguém vai vir aqui e tentar colocar um 2, né? Mas na verdade aqui atrás não tinha um link para o 2, né? Então a gente acabou de conseguir tentar forçar algumas coisas a mais, tá? Então, que é o que a gente quer evitar aqui. Então, qual que é a primeira providência que geralmente eu tomo? Tentar fazer o que a gente chama de um checksum, né? Então, vamos checar se eu realmente estou mandando essa informação para o outro lado. Então, além de mandar o ID, eu mando um check. E esse check é o quê? É um echo
SHA1. E aí eu coloco o ID que eu quero. E geralmente eu concateno alguma coisa a mais. Por quê? Porque SHA1, MD5, que são algumas formas de você calcular um checksum, eles acabam sendo um pouquinho manjados. Então, se a pessoa perceber que aquilo ali é o MD5, por exemplo, que é bem fácil de entender, de perceber onde é SHA1, ela vai ficar tentando fazer isso. Tá? Então, se ela está tentando quebrar teu site, ela vai tentar fazer isso. E que geralmente eu coloco uma string aleatória aqui no final. E fecho aspas, fecho o PHP. O único detalhe, deixa eu só colocar ASDF. Não vou colocar uma string totalmente aleatória, porque senão a gente vai precisar dela na outra página. Então eu vou salvar esse cara aqui e olha lá que legal. Então vou dar um F5. Olha como é que a URL ficou, né? Então eu passo o ID e passo um check aqui. E aí, como ele não vai ser puramente o check com o ID, né? Então com o ID aqui desse calc qualquer, que é esse 1, fica um pouquinho mais difícil da pessoa chutar esse valor aqui no final da variável. Legal. E o que a gente faz então aqui? Antes de processar o ID, o que a gente faz? A gente pega e faz o seguinte: se o ID... Opa, desculpa. Se o get do check for igual SHA1, o ID que chegou, mais SDF, que é o que eu coloquei aqui, ó. Então, se for igual, tá tudo certo, a pessoa pode eco, tá ok. Se não, eco, ID não bate. Vamos colocar esse cara aqui. Legal. Então, olha lá, vamos fazer um teste de novo. Se eu dar um F5, ó, tá ok. Escreveu 1. Se eu vier colocar 2 aqui, o ID não bate. Tá? Então, por quê? Porque o checksum desse ID não bate. Tá, legal. Mas o que acontece? Você pode falar, nossa, mas existe uma chance da pessoa descobrir isso aqui ainda. Existir até existe. Né? Então, ou, por exemplo, uma outra coisa que seria um problema. Vamos supor que isso aqui é uma área, que a gente está numa área restrita. Né? Então, um usuário que tenha mais permissões do que outro, passa uma URL de um para o outro e tenta executar essa URL. Uma das coisas também que dá certo de fazer é que nessa chamada aqui você passar o ID do usuário que está logado. Então esse checksum, além de ter o ID, ainda tem o ID do usuário que está logado. Então você reduz ainda mais as chances dele trocar esses links. Bom, qual que é o detalhe aqui? Além disso, o que você tem que fazer para evitar qualquer transtorno? A ideia aqui é o seguinte: se o ID não bate, né, então vamos fazer até o contrário. Ó. Vamos fazer se ele for diferente. O ID não bate. E vamos descer esse cara. Eu vou tirar o else. Tá, então se o ID não bate, o que a gente vai fazer? A gente dá um exit, o script não passa para frente ou dá um redirect para outro lugar. Tá, então alguma coisa a gente faz aqui se ele não checar. Qual que é o detalhe aqui? Esse tipo de verificação ele reduz muito o consumo de recursos. Por quê? Aqui para baixo, logicamente, você vai fazer toda a checagem de permissão, se esse usuário pode ou não acessar isso aqui. Tudo que você fizer, você vai ter que fazer. Tá? Então isso aqui não exime a sua responsabilidade de checar esse ID e se ele tem permissão para acessar esse registro. Mas o que a gente evitou aqui? No caso de uma força bruta, então imagine que a pessoa ela tem paciência e ela vai tentar uma força bruta contra o seu sistema. Então ela vai tentar acessar todas as combinações, ela vai tentar forçar. O que você pode fazer? Aliás, o que acontece? Se você fizesse esse check antes, né? Então se você checa esses IDs antes no banco, você vai aumentar muito a sua carga. Imagina que você precisa de 4 carries para checar se esse ID existe ou não.
tá? E principalmente numa área pública. Então o que acontece? Se a pessoa pegar e começar a fazer isso no seu site, numa área pública, você vai ter bastante problemas, né? Então imagina 1000 usuários, ele pode fazer isso facilmente hoje. Ele consegue simular 1000 usuários fazendo 4 carries, dão 4.000 carries no banco, né? Então, e aí o que acontece? Se você colocou o seu site, só um exemplo, né? Se você colocou o seu site na AWS, na Amazon, o banco de dados MySQL, por exemplo, na Amazon roda no RDS, né? No RDS. Então, se ele roda no RDS ele é caro, né? Então, quanto mais você judia, digamos assim, do banco, mais você vai gastar com recursos, tá? Então, o que a gente conseguir economizar nisso aqui vale muito a pena. Então, o que acontece? Se a gente bater aqui e a pessoa chutou o ID, você nem gasta tempo de banco, você nem gasta mais recursos do que você já gastou com esse usuário, tá? Então, se for um processamento mais lento aqui, qualquer coisa desse tipo, você vai estar economizando o processamento e você vai estar evitando que essa tentativa de força bruta aí se concretize, tá? Então, isso facilita bastante, tá? Isso aqui também, na verdade, ele é bastante útil com os IDs sequenciais, tá? Então, quando a gente pega um ID, Unique ID, gerado pelo MongoDB, por exemplo, a gente já começa a dificultar um pouquinho mais isso, mas a gente tem muitos sistemas hoje que estão abertos na internet com essa possibilidade de ficar forçando o ID e de tentar levar o teu site, a tua aplicação à exaustão, digamos assim, de recursos, tá? Então, com essa dica aqui, a gente consegue evitar bastante isso, tá? Então, a gente consegue reduzir muito esse tipo de carga, reduzir muito esse tipo de tentativa de injetar ID, etc. Tá? Então, reduz a chance de você ter uma invasão, tá? Então, reduz a chance, tá? Ele não exime você, novamente, tá? Deixa eu só confirmar, não exime você de fazer as checagens devidas e fazer todos os checks necessários, tá? Então, ele só retira um pouquinho dessa carga total e de ficar muito fácil chutar um ID e de que toda vez que chutar esse ID você gaste mais recursos com isso, tá bom? Bom, pessoal, essa é uma forma de approach de verificar isso, tá? Então, espero que vocês tenham gostado. Eu uso bastante isso, tá? Então, isso traz um pouquinho aí de tranquilidade pra gente no sentido de recurso, tá? Então, como a gente cria aplicações hoje, a gente tem, por exemplo, tem clientes nossos que tem mais de 10 milhões de acesso. Então, se a gente não fizer algumas artimanhas dessas, a gente perde muito, mas muito recurso só com tentativa de acesso indevido, só com tentativa de acesso forçado, né? Um robô tentando fazer acesso, etc. Então, se a gente não tiver uma página linkada para esse cara aqui, o usuário não consegue forçar um ID, tá bom? Então é sempre necessário a gente ter na hora de gerar o link, passar o checksum do link e na hora de receber, checar se o checksum também está batendo com o ID passado, tá bom? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado da dica. A gente volta no próximo vídeo, né? Então, com o próximo vídeo. E se qualquer dúvida, entre em contato com a gente, manda um e-mail pra gente, comenta aqui no vídeo. Não esquece de se inscrever no canal e também não esquece de curtir a gente lá no Facebook. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Até lá!